passada, a gente começou o estudo de histologia vegetal, vendo os tecidos meristemáticos, que são aqueles tecidos embrionários, dos quais eles vão se diferenciar em outros tecidos. Eles podem se diferenciar em qualquer tecido. Agora, a gente vai começar estudando os tecidos permanentes, que são aqueles tecidos adultos que já foram diferenciados e que eles possuem funções específicas. Temos os tecidos de revestimento, e nos tecidos de revestimento, o principal deles é a epiderme. A epiderme está presente em todo vegetal e ela é aclorofilada. O que isso quer dizer? Que ela não possui clorofila, ou seja, na epiderme não ocorre a fotossíntese. A epiderme ela é composta de células vivas, isso é importante, e ela também possui uma camada, uma cutícula. Essa cutícula vai diminuir a permeabilidade desse tecido, ela vai funcionar também como uma camada de proteção. Um detalhe muito importante da epiderme é que ela é transparente. Por quê? Como são células que não fazem fotossíntese, elas são aclorofiladas, elas precisam ser transparentes para a luz do sol passar e chegar até as células que fazem fotossíntese. Afinal de contas, a gente viu que a fotossíntese ela é totalmente dependente da luz do sol. Dentre todas as especializações da epiderme, nós temos os tricomas. Os tricomas são aqueles pelinhos que podem estar presentes na raiz, nas folhas, no caule. Esses pelinhos, eles vão ajudar tanto na proteção, eles ajudam a diminuir a transpiração vegetal e também ajudam a ter menos incidência luminosa sobre as células vegetais, principalmente naquelas plantas de ambiente muito árido, que tem muita luminosidade. E nas raízes, esses tricomas também ajudam a absorver água e sais minerais. Um exemplo disso, gente, é a folha do boldo. Ela é toda veludadinha e cheia de pelinhos bem pequenininhos. Não sei se dá pra ver. Bem maciazinha. Esses pelinhos, quando tem muito sol, muita iluminação e fica batendo direto, eles vão proteger as células da folha de tanta radiação solar e isso evita que elas transpirem muito e percam muita água. Quando você vai passar protetor solar na sua pele, você não passa na sua cabeça, porque você já tem cabelo protegendo essa região, a não ser que seja uma pessoa careca, aí ela tem que passar bastante protetor e aí ela percebe o quanto que o cabelo faz falta nessa hora. Temos também as papilas. As papilas é uma especialização da epiderme muito presente nas pétalas. Elas têm essa característica aveludada justamente por causa das papilas. Por isso que quando você toca uma pétala e toca uma folha, ela vai ter espessuras diferentes. Na epiderme, nós temos pequenas aberturas que estão presentes principalmente nas folhas, que são chamadas de estômatos. Esses estômatos eles são formados de duas células guarda e um ostíolo. Esse ostíolo é a abertura que fica entre as células guardas. E essa célula guarda ela vai ter a capacidade de fechar e abrir esses estômatos, esses ostíolos. Essa abertura e fechamento vai depender muito da luz e da água, mas isso a gente vai estudar lá na parte de fisiologia, que vem logo depois. Agora vocês só precisam entender que esses estômatos estão presentes na epiderme e que ele é responsável pela transpiração da planta. Mas diferente das células da epiderme que eu falei que são transparentes e são aclorofiladas, o estômato é diferente. Ele é uma das únicas células da epiderme que possuem clorofila sim. E ele, por possuir clorofila, também faz fotossíntese. Mas o motivo disso a gente também vai estudar lá em fisiologia, tudo bem? Temos também em tecidos da epiderme os acúlios. Pessoal, qual a diferença de acúlio para espinho? Espinho, ele é uma estrutura que sai do caule. Você não consegue destacar essa estrutura. Já os acúlios, eles são estruturas destacáveis. Então, quando você pega uma roseira, essa roseira não possui espinhos, ela possui acúlio, tudo bem? Nos tecidos de revestimento, nós temos também a periderme, é diferente da epiderme. A periderme são aqueles tecidos secundários, aquele crescimento secundário do tronco e da raiz que cresce para os lados. Esse tecido
tecido é um tecido protetor e ele é constituído por células mortas. Ele vai possuir duas especializações: a lenticelas, que são aqueles tecidos do tronco com pequenas aberturas, parece que foi feito mesmo cortes no tronco, e essa abertura ela vai servir para ajudar nas trocas gasosas. E temos também o retidoma, que são aqueles pedaços do tronco que naturalmente eles vão se descolando, que periodicamente eles vão sendo trocados. É muito comum a gente ver esse exemplo nas árvores de eucalipto, que no tronco tem aqueles pedaços que vão se descolando, que nem uma escama mesmo. Temos também os tecidos de secreção, que como o próprio nome já diz, são aqueles tecidos que vão secretar alguma substância. Dentre essas estruturas nós temos os tricomas secretores, que são pelinhos também, só que eles são pelinhos mais firmes, que vão parecer agulhas mesmo, eles são mais rígidos. E esses pelinhos eles vão secretar substâncias que podem ser urticantes. A urtiga é um exemplo disso. A planta vai utilizar dessa estrutura para proteção. Então, quando um animal chega com alguma intenção de se alimentar ou de destruir aquela planta por algum motivo, essa estrutura, ao ser tocada, vai secretar essa substância que vai causar um tipo de irritação para esse animal. Temos também os hidatódios, presentes nas folhas. Essa estrutura vai secretar água. Aquelas plantas que vivem em ambiente muito úmido, com o solo com muita água, conforme vai sendo absorvida uma quantidade excessiva de água pelo xilema, essa água já vai sendo secretada por essas células da folha para não acumular muito. Temos também os nectários. Os nectários eles vão secretar substâncias açucaradas a fim de atrair animais polinizadores. Temos também os tubos laticíferos. Esses tubos eles vão secretar o látex, que é a matéria-prima da borracha, também presente no mamão, que é parece mesmo um leitinho branco que sai do fruto ou do caule da planta. E essa substância ela vai servir para ajudar a fechar ferimentos. Quando ocorrem cortes, elas são secretadas em forma líquida, mas em contato com o oxigênio elas endurecem para fechar esse corte. Tem também as bolsas secretoras, que vai secretar óleos aromáticos. É muito comum a gente ver em cascas de frutas cítricas, por exemplo, a laranja, o limão, que conforme você está cortando, descascando ela, você sente aquele cheirinho super característico. Também temos as glândulas digestivas, que são glândulas presentes em plantas carnívoras, que vão ajudar a secretar enzimas para a digestão dos insetos que elas capturam. Veja bem, gente, as plantas carnívoras elas fazem fotossíntese, porém elas não conseguem absorver o nitrogênio. E o nitrogênio que elas precisam, elas retiram desses insetos que elas capturam. Temos as glândulas de sal, presentes em plantas que ficam próximas ou em ambientes marinhos ou até mesmo em manguezais, que vai ter um ambiente muito salino, e por conta disso elas acabam absorvendo muito sal e para não acumular elas vão secretando esse sal por essas glândulas. E temos os canais resiníferos, são plantas que vão secretar uma substância que também, ao entrar em contato com o oxigênio, ela vai se solidificar para conseguir fechar ferimentos. Essa substância também ela é antisséptica, então ela ajuda a combater bactérias, fungos e outros insetos. Vamos ver agora os parênquimas. O parênquima é um tecido de preenchimento. Ele é formado por células vivas e, de acordo com o armazenamento dele, ele vai ter funções diferentes. Então, primeiro parênquima, parênquima clorofiliano. Como o próprio nome já diz, clorofila, ele tem muita clorofila. Ele é principalmente presente nas folhas. A gente vai ter, então, nas folhas as epidermes, o tecido da epiderme, e no meio, entre a epiderme, a gente vai ter o parênquima clorofiliano, repleto de clorofila para fazer a fotossíntese. No parênquima clorofiliano, a gente vai ter células lacunosas e as palissádicas.
São células que, de acordo com a sua anatomia, vai receber esses nomes. Temos também o parênquima aquífero. Aquífero que guarda água, armazena água. Quais as plantas que vão precisar de armazenamento de água? As plantas que vivem em locais muito secos, que falta água. É muito comum a gente encontrar esse parênquima nos cactos, nas suculentas. Temos o parênquima aerífero, ou seja, que armazena ar. Por que uma planta vai querer armazenar ar? As plantas que têm esse parênquima são as plantas aquáticas. Quanto mais ar elas armazenam, mais elas conseguem flutuar, boiar, subir. E quanto mais próximo da superfície, ela vai ter mais acesso à luz do sol para poder fazer fotossíntese. E temos também o parênquima de reserva. Ele vai reservar principalmente carboidrato na forma de amido, proteína, óleos, os lipídios. Para quê? É uma reserva deles. A gente encontra esse parênquima nas sementes, nos grãos, principalmente no grão de milho, que tem muito amido, nas frutas. É justamente aquela reserva que a gente estudou nas sementes, que é muito importante para a planta para conseguir se manter viável e passar anos no ambiente até ela ter condição de germinar. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro. Leiam o livro, leiam o capítulo referente do livro para tirar todas as dúvidas e sexta-feira a gente conversa.